Muito bom dia, amigos ouvintes da Piratininga. Estamos iniciando nesta manhã do dia 16 de janeiro de 2021, mais uma edição do nosso Caminhos da Luz, reflexões sobre a doutrina espírita. Até poucos dias estávamos aguardando aí o Natal, a chegada do Ano Novo, né, Guilherme? E já passamos da metade do mês. O tempo está voando, Guilherme, está voando. Bem, vamos lá então ao nosso site www.radiopiratininga.com, telefone 3622-9710. Quem está nos vendo pelo Facebook, está também vendo a imagem aí aparecendo o Dr. João Máximo, lá da cidade de Cerqueira César, com quem nós vamos conversar dentro de instantes. Quero mandar um abraço para o nosso amigo Edson Ramos de Siqueira, que é amigo do João também, o Edson, que é lá da cidade de Botucatu, nosso amigo com quem conversamos diariamente. O Edson é uma pessoa especial, muito bacana. Bem, hoje é dia 16, então ontem, logicamente, foi dia 15, e nós comemoramos, então, ontem o lançamento da primeira edição do Livro dos Médiuns, né, lançado aí por Allan Kardec, um dos livros das obras básicas. Nós vamos bater um papo com o João, depois nós teremos a mensagem do CD Momento Espírita, que o Guilherme já está preparando lá. Bom dia, João. Prazer em conhecê-lo, mesmo que à distância, né? Mas pelo menos nós temos aí as imagens, é um prazer tê-lo aqui conosco, aqui no nosso Caminhos da Luz. Bom dia, Jair. Alegria toda minha de estar aí com vocês, mesmo que virtualmente. Um ótimo dia a todos os nossos irmãos ouvintes da Rádio Piratininga. João, nós vamos colocar aí a mensagem do CD Momento Espírita. Depois, quando nós retornarmos, eu pediria, por gentileza, que você fizesse a nossa prece inicial. Aí entraremos efetivamente no tema de hoje, que é o Cálice de Jesus. Um tema diferente. Nós nunca tivemos esse tema abordado aqui. Então, lembrando só que o João é também presidente do Centro Espírita, Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, lá em Cerqueira César. Bem, vamos então à mensagem do CD Momento Espírita, Guilherme. Está no ar Momento Espírita, o programa que traz o espiritismo para bem perto de você. Jesus, doce Senhor. Lembro-me de um dia distante. Cheguei em casa e encontrei muita gente ao redor de minha mãe que chorava. Estranhando aquele movimento, perguntei ao meu irmão o que estava acontecendo. Soube então que meu pai havia passado mal e se encontrava no hospital. Chocado com a notícia, corri para o meu quarto. Sentei-me na cama entristecido, sentindo-me impotente para fazer qualquer coisa. Antecipando os dias, já me vi sozinho, sem o calor da presença de meu pai, sem seu carinho. Pareceu-me mergulhar num grande vazio. Meus olhos pousaram no livro de cabeceira, o Evangelho segundo o Espiritismo, presente de meu pai. Que lição poderia eu absorver dali naquele momento? Que consolo me poderia trazer ao coração? Abri-o e comecei a ler a respeito de Jesus, o convite para segui-lo, o fardo suave, o jugo leve. Fui absorvendo as palavras e tentando compreender o seu sentido profundo e consolador. Em minha mente e em meu coração formaram-se imagens de Jesus, que veio ensinar aos homens a respeito do Deus Pai, que ama a todas as suas criaturas. Jesus que nos disse
que todos os sofrimentos, misérias, decepções, perdas de seres amados encontram consolação quando temos fé no futuro. Então, visualizei um futuro além da Terra e percebi que continuamos todos na vida em busca do progresso. O que mais me acariciou a alma naqueles momentos foi quando li que Jesus nos convidava para caminharmos juntos, que Ele nos aliviaria. Esclarecia sobre seu jugo e oferecia seus ensinamentos de brandura e de humildade. Chorei silenciosamente, com o coração confiante agora. Tive vontade de orar, de fazer essa prece que brota da intimidade com todo fervor. Doce Senhor, és o companheiro de nossas almas, o bálsamo vivo que acalma o coração sofredor. És a esperança dos que vivem, dos que buscam, dos que sofrem, dos que choram e padecem. Jesus, és luz divina todo dia. És paz maior que se irradia pelo mundo atormentado. És a certeza do incerto, a virtude e a verdade, a alegria e a bondade. Por isso, te peço, amigo querido, abençoa este mundo sofrido, tornando-o mais belo e mais iluminado. Que a tua paz envolva o sofredor, acolhendo-o com ternura, inundando-o de amor. Dá-me forças, meu pastor, para poder com confiança ser a fortaleza de que necessita minha mãe neste momento. Que no abraço que vou agora lhe dar, teu amor se faça presente, entregando a ela a força de que necessita para este momento. Agradecido e confiante, fui para junto dela. Segurei suas mãos entre as minhas. Olhei profundamente em seus olhos. Quase não nos enxergávamos, pois tanto ela quanto eu tínhamos os olhos marejados de lágrimas. Abracei-a com o pensamento no mestre de nossas almas. Apertei-a carinhosamente em meus braços e deixei que nossos corações se fundissem. Ela se deixou ficar. Quando devagarinho nos separamos, ela me olhou e sorriu de forma tímida. Eu lhe disse: tenhamos confiança em Deus, minha mãe. Jesus nos sustentará agora e sempre. Estejamos com Ele, pois seu fardo é leve e seu jugo é suave. Voltamos então, após a mensagem aí do CD Momento Espírita, e agora vamos passar a bola lá para o João, lá em Cerqueira César. Ô João, por favor, eu gostaria que você, após a prece, fizesse, ou melhor, dissesse para nós alguma coisa a respeito do seu trabalho aí no grupo espírita de Francisco de Assis, em Cerqueira César, e também nos dissesse aí a localização da sua cidade para que as pessoas que estão nos vendo pelo Face, também os que estão nos acompanhando através do rádio, possam ter uma noção exatamente da localização. Eu quero agradecer também aqui o Edson Carreiro, lá de Palmeira, no Paraná, que está nos acompanhando, o João Prado, a Regina Martins, Luciano Costa, e agora começa aí o pessoal mandar mensagem, né, Guilherme? Você está anotando aí. Um abraço para o Edson Carreiro, lá no estado do Paraná. Por favor, João. Bom, a nossa cidade é muito pequena aqui, viu, Jair? Então, nós já estamos habituados com referências. Ela fica muito próxima à cidade de Avaré. E aqui, a nossa casa, o Grupo de Assistência Espiritual Francisco de Assis, que eu tenho a honra de ser o atual presidente, nós temos vários trabalhos doutrinários, mediúnicos, de assistência social, uma bela campanha de Natal também, todos os finais de ano, que devido à pandemia, infelizmente, foram suspensos, né? Mas nós mantemos ainda na nossa página do Facebook
lives semanais, todas as terças e as quintas-feiras, às 8 horas da noite. Então, mesmo com os trabalhos suspensos, estamos aí continuando a tarefa, né? Sem dúvida. De um jeito ou de um outro tem que continuar, né, João? Exatamente. João, vamos à nossa prece, então, por favor? Vamos sim. Eu convido a todos os nossos irmãos, ouvintes, que possam fechar os olhos e abrir os corações a Jesus, a Deus, o nosso Pai, entrando em sintonia com os seus missionários do amor, para que ao longo desses momentos que passaremos juntos, possamos receber deles as dádivas e as bênçãos indispensáveis para as nossas vidas. Que Jesus, o nosso Mestre, possa cultivar no terreno ainda árido do nosso coração as sementes luminosas do seu Evangelho, para que ela frutifique através dos nossos atos, palavras e pensamentos, para que ao longo dos nossos dias possamos nos tornar verdadeiros semeadores do amor divino, e aqueles que nos encontrarem possam ver em nós as pegadas luminosas de nosso Mestre Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos ao nosso tema, né? O Cálice de Jesus. Muito bacana. Eu gosto muito desse tema. Confesso que fiquei um tanto ansioso para ouvir a dissertação a respeito desse tema, viu, João? Sim. Vamos lá, fique à vontade. Bom, queridos irmãos, hoje nós vamos compartilhar algumas reflexões nossas a respeito de uma passagem do Evangelho muito pouco citada e pouco conhecida, que é o capítulo 20, versículos 20 a 23, do Evangelho de Mateus, que narra o encontro de uma mulher chamada Salomé com Jesus. Mas antes de propriamente ingressar na passagem, vamos colocar um pouco da história de Salomé para que possamos entender um pouco o contexto. A Palestina, à época de Jesus, era dividida em 4 grandes regiões: a Judéia, a Caldeia, a Galileia e a Samaria, ou estados também. Mas a Galileia era a região mais próspera, pelo clima agradável que o lago de Genezaré, também conhecido como Lago de Tiberíades ou Mar da Galileia, proporcionava. E às suas margens nasceram várias cidades: Carfanaum, Magdala, Dalmanuta, Betsaida. E exatamente da cidade de Betsaida sai a nossa personagem, Salomé, que era casada com Zebedeu, um pescador. Tinham 2 filhos, João e Tiago, e desde pequenos foram educados pela mãe na fé fervorosa do judaísmo, e como todos os judeus, aguardavam ansiosamente a vinda do Messias, o Filho escolhido de Deus para a redenção do mundo. E os filhos cresciam, até que, quando João estava com aproximadamente 14 para 15 anos, ele ouve falar de um outro João, Iocanaã, que batizava às margens do Rio Jordão, simbolicamente lavando os pecados para a redenção de uma vida nova. E ele começou a segui-lo, acompanhado do seu irmão Tiago, no que foi muito bem visto pela sua mãe Salomé.
Mas com o passar dos meses, certa manhã, quando João e Tiago estavam presenciando o ato simbólico do batismo, se aproxima um homem diferente, que pede para que João o batizasse. No que João diz: eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Quem demais batizá-lo? É necessário, João, para que se cumpram as Escrituras e os profetas. E assim, João, o Batista, batizou aquele estranho homem que tinha o nome de Yahshua ben Yosef, Jesus, filho de José. E no ato do batismo, João, que era um grande médium, captou uma visão espiritual, a resplandência da luz de Jesus que irradiava por todo o ambiente. E emocionado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que desceu ao mundo para livrar a humanidade dos pecados. João, ainda jovem, ficou impressionado com tudo aquilo, principalmente quando, acabada a reunião, João chama seus discípulos mais próximos e diz: vocês devem seguir a partir de agora Jesus, que é o Messias. Mas João, filho de Salomé e Zebedeu, pergunta a João o Batista: como posso, mestre, abandoná-lo depois de tanto tempo? E João dá um exemplo de humildade quando diz: querido e amado discípulo, é necessário que eu diminua para que Jesus cresça. E a partir dali, João e seu irmão Tiago começaram a seguir Jesus. A sua mãe Salomé, entusiasmada com a vinda do Messias, também o seguiu e presenciaram de forma ocular as mensagens luminosas de Jesus, os milagres, as predições, até que, em dada manhã, descrita pelo evangelista Mateus, no capítulo 20, versículos de 20 a 23, Salomé, após uma explanação de Jesus às margens do lago de Tiberíades, a qual fazia-se acompanhar por todos os apóstolos, nessa ocasião, seus 2 filhos, Tiago e João, já haviam sido convocados ao apostolado, e falava a uma multidão de centenas de pessoas, quando, ao final da explanação, Salomé se aproxima de Jesus e faz um pedido inusitado, até um pouco controverso, mas como nasceu do coração puro de uma mãe, nós compreendemos, quando ela diz: Senhor, permita que meus 2 filhos se assentem ao vosso lado no reino dos céus, um à direita e outro à esquerda. Jesus, com um olhar meigo e suave, redargui àquela mãe ansiosa: porventura, poderão eles beber do meu cálice? No que rapidamente os 2 disseram: sim, mestre, com toda certeza. E Jesus: com toda certeza sei que poderão bebê-lo. No entanto, não cabe a mim decidir, mas a meu Pai que estás nos céus.
Os outros apóstolos deixaram-se dominar pela vaidade e orgulho, ainda característico de todos os corações da humanidade terrestre, e ficaram um tanto chateados, se sentindo preteridos no que Jesus disse: aquele que quiser ser o maior no reino dos céus será o servidor de todos, e aquele que se conformar em ser o servidor de todos será o maior no reino dos céus. Essa passagem, quando vista rapidamente, ela pode até ser entendida como uma passagem sem importância. Mas como nós sabemos que Jesus é o divino governador da humanidade, não houve um só ato na sua vida pública que não tivesse sido utilizado como uma oportunidade maravilhosa de ensinamento. Quando Salomé propõe a Jesus o ingresso ao reino dos céus, o primeiro requisito que Jesus pede é que bebam do seu cálice. Então aí podemos tirar, meus irmãos, que todo aquele que se propõe a alcançar o reino dos céus, que na linguagem figurada da Bíblia constitui aquilo que Allan Kardec, de forma tão bela, colocou no capítulo 5 e 6 do livro O Céu e o Inferno, quando estuda o céu, sendo a paz da consciência tranquila e o coração imaculado pela pureza virginal, determina que só se alcança essa condição àqueles que são capazes de beber o cálice amargo das consequências dos nossos próprios atos trelocados. Porque a justiça divina, pela abençoada lei de causa e efeito, determina que nós somos livres para semear, mas somos constrangidos a colher. Cada um de nós pode, através do seu livre-arbítrio, optar pelas melhores sementes que lhe aprouverem, mas somos constrangidos a colher o resultado do nosso plantio. E assim, o cálice muitas vezes se torna amargo, porque nós trazemos um passado de várias existências onde ainda, pela nossa inexperiência, pelas nossas escolhas infelizes, pelas nossas dificuldades na vida, ainda optávamos pelo caminho da estrada larga, da porta larga das facilidades humanas, que muitas vezes passavam por prejudicar os nossos irmãos. E a partir daí, advém o fel do cálice de Jesus. Aquele cálice que deveremos beber até a última gota. Não por castigo divino, não por necessidade de pagar os pecados, mas por necessidade de reabilitação. Porque cada um de nós traz o peso na consciência da culpa dos próprios erros, dos próprios equívocos, e não conseguimos alçar voo às paragens celestiais sem que nos reabilitemos das nossas dificuldades. E esse cálice se configura nessas dificuldades, que se tornam verdadeiras oportunidades de redenção para nós, que pode se configurar
e uma inibição física, e uma inibição psicológica, e uma inibição financeira, em dificuldades de relacionamento no lar, com os colegas de trabalho, das mais variadas condições, conforme as nossas mais íntimas necessidades. Então, beber o cálice de Jesus nos configura, conforme o preceito do Cristo, passaporte para conquistarmos aquela paz almejada por todos nós, que na linguagem simbólica e linda do Evangelho era configurado o reino dos céus. Então Jesus nos coloca a oportunidade de redenção bebendo o próprio cálice, porque realmente os 2 filhos de Salomé o beberam até a última gota, uma vez que Tiago foi supliciado quando foi degolado no ano 35 pelo rei Herodes Antipas, e seu irmão João, que se tornou o evangelista João, o apóstolo amado, passou uma vida inteira de testemunhos em honra de Jesus, desencarnando com mais de 90 anos. E nós deveremos também assumir o cálice das nossas dificuldades anteriores para nos reabilitar, alcançando a almejada paz. Mas, João, como entender esse convite de Jesus a ter a coragem e a fé de beber o cálice das nossas necessidades, se ele próprio, na oração do Getsemane, do Jardim das Oliveiras, roga a Deus que afaste dele o cálice da Via Crucis, da crucificação, quando disse: Deus, meu Pai, afasta de mim esse cálice. Em realidade, meus irmãos, esta, como algumas outras passagens do Evangelho, sempre me atormentaram. Mas quando eu adentrei a doutrina espírita e comecei a ver o estudo do Evangelho pela ótica do bom senso kardeciano e pelo estudo aprofundado das obras do Evangelho, cheguei à conclusão de que essa passagem, como algumas outras, são frutos de erros de tradução. Quando estudamos um pouco a língua original de Jesus, que falava o aramaico, uma língua extremamente pobre, nós observamos que a palavra que designa afastar tem um sinônimo que vincula-se ao mesmo contexto, a abandonar. Na linguagem do aramaico, abandonar e afastar tem o mesmo sentido, a palavra sabachthani. Só para que possamos entender o porquê afastar e abandonar tem o mesmo sentido, à época de Jesus, 2000 anos atrás, na Palestina, havia uma lei que permitia aos judeus, quando um familiar completasse 60 anos, era lícito ao chefe da família, então o filho, que, se caso porventura o pai não fosse mais um membro produtivo da sociedade, tinha por direito legal abandoná-lo. Era comum, então, à época, levar o idoso a
fora dos muros da cidade, no deserto, e ali o abandonar, como se fosse uma prática muito comum. Então, sabachthani passou a ser sinônimo de abandonar e afastar do lar. Então, nesse sentido, logicamente que hoje é uma lei cruel e até repugnante para os nossos padrões morais. Mas naquela época era muito comum. Então, dessa forma, podemos entender essa passagem de Jesus, que erradamente foi traduzida pelo secretário do Papa Damásio, Jerônimo, São Jerônimo, no século VI, como afastar. Em realidade, sabachthani, nesse contexto, se refere a glorificar, porque sabachthani, sem acento, é afastar ou abandonar. Sabachthani, com acento, é glorificar. Então, o contexto ideal da tradução seria: Senhor, me glorifica com este cálice. Ou seja, Senhor, permita que eu glorifique o seu nome passando pelas dores da cruz. O que, sinceramente, pelo menos a minha visão particular, condiz muito mais com a luminosa personalidade do Divino Amigo. Essa mesma palavra traz uma certa dificuldade em uma outra passagem, já na cruz, quando Jesus faz a oração derradeira: Pai, por que me abandonaste? Que em aramaico é Eli, Eli, lama sabachthani, que traduzido do original é: Deus, meu Deus, como me glorificaste. Deus, obrigado por me glorificar, permitindo que eu abraçasse a cruz com a fé no teu amor, para que eu pudesse deixar à humanidade o teu legado de bênçãos. Então, dessa forma, meus irmãos, vemos que muitas vezes, por erros de tradução, nós não conseguimos alcançar o âmago, o profundo da mensagem verdadeira do Cristo. Então, Jesus, em realidade, nos propõe beber o nosso cálice, como ele bebeu. Pois diz Jesus: se fazem isso ao ramo verde, o que não farão ao ramo seco? Se Jesus, que era o puro por excelência, se segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, é para nós o tipo mais perfeito que Deus concedeu à humanidade para servir de modelo e guia, quem dirá nós, que trazemos atrás um caminho ainda maculado de tantas dificuldades, de tantos sofrimentos que ainda causamos em nome do egoísmo e do orgulho? Somos convocados ao Cristo, não à condenação pelos nossos erros, mas à reparação abençoada, bebendo desse cálice amoroso. E me recordo de uma passagem, em realidade um conto, do nosso querido irmão Humberto de Campos, maravilhoso espírito, que em vários livros nos trazem contos fabulosos, pela abençoada psicografia do apóstolo da mediunidade, Francisco Cândido Xavier. E esse conto em particular chama-se O Servo de Perto. Quando Jesus adentrou Jerusalém, ovacionado naquilo que seria chamado a posteridade de Domingo de Ramos, um judeu de coração nobre e bons sentimentos, chamado Efraim,
se aproximou de Jesus e perguntou-lhe: Senhor, fui arrebatado pela sua mensagem. Gostaria de ser seu servo, Senhor. No que Jesus humildemente lhe diz: Gostaria de ser meu servo de perto ou meu servo de longe? E naturalmente Efraim, entusiasmado, diz: Logicamente, Senhor, o seu servo de perto. Pois Efraim, filho de Alfeu, deves saber que o servo de longe vê o sofrimento, o servo de perto atende o sofrimento. O servo de longe vê os espinhos, o servo de perto caminha sobre eles. O servo de longe me vê passar, o servo de perto bebe do meu cálice e me segue. E diante dessa mensagem de Jesus, grossas lágrimas descem dos olhos de Efraim, que humildemente olha para o Cristo e diz: Senhor, me perdoe, mas não poderei ser seu servo. O egoísmo e o orgulho ainda falavam mais alto. E assim, meus irmãos, que todo aquele que se propõe a seguir Jesus deve passar pela estrada estreita, que não obstante pedregosa e cheia de espinhos, é a única que nos leva à porta estreita da salvação. Pois temos ainda o nosso passado a resgatar. E gostaria de aproveitar a oportunidade para colocar não apenas questões teóricas, mas colocar um fato prático e vivido, um caso real, para que possamos analisar a nossa conduta como servos de Jesus. No final do século XIX, uma pequena vila, um vilarejo, na verdade, próximo a Cracóvia, na Polônia, uma jovem criança de aproximadamente 11 anos atravessava correndo a pequena praça do vilarejo em lágrimas. Se dirigia à pequena igreja da cidade, aonde em seus altares homenageava Cherchechova, a doce mãe de Jesus. E ali, inconscientemente, ele se ajoelha e começa a chorar, pois via que seu mais profundo desejo não seria realizado. Seu pai havia dito que deveria abandonar os estudos para auxiliar na família, pois era o segundo filho de uma família de 9 filhos. E ele via cada vez mais distante o sonho de se tornar um sacerdote católico. E ali, em meio à cortina do pranto, ele começa a observar uma figura peculiar, a imagem de uma senhora em tamanho natural, que descia do altar, levemente e de forma muito amorosa, trazia 2 coroas nas mãos. Na mão direita, trazia uma coroa branca, que parecia tecida com pétalas de neve, luminosas naquela hora da manhã. E na mão esquerda, trazia uma coroa carmesim, que parecia tecida com pétalas de sangue. E tranquilamente generosa, com calma, dizia: Filho, não chores mais, pois hoje colocarei em sua cabeça a coroa branca das oportunidades.
conseguirá a bênção do estudo, alcançará a ordenação sacerdotal, viajarás o mundo propagando o evangelho de meu filho, mas prepara-te o coração, pois dia virá que eu te pedirei a cabeça novamente, para depositar sobre ela a coroa vermelha dos testemunhos que deverá dar em homenagem a nosso Mestre Jesus. Por ora, vai em paz e que Deus o abençoe. Enquanto a imagem desaparecia, ele saiu correndo, felicitado por uma onda de paz. Naturalmente que os pais não acreditaram, mas o fato é que, 2 semanas mais tarde, um parente longínquo os visita e propõe dar uma bolsa de estudo aos 2 primeiros filhos. E como era hábito à época, o primeiro filho seria médico, o segundo, sacerdote católico. E assim ele vai a Roma, adentra o seminário. E depois de alguns anos, se ordena sacerdote. A alma felicitada pelo ideal conquistado. Volta à sua amada Cracóvia. E com os haveres que havia acumulado por anos de estudo, compra uma gleba de terras e funda uma pequena aldeia que se converteria em uma cidade, Lipo-Kalanov, a cidade da Virgem. E ali, com alguns amigos, começa a confeccionar uma oficina para a elaboração de um pequeno jornal que se converteria em uma revista, O Mensageiro da Virgem, que começa a se espalhar por toda a Polônia, pelos países da Europa, atravessa o Atlântico, alcança um ponto no Brasil, em Goiás, e ele começa a viajar, divulgando a sua devoção a Jesus e seu imenso amor por Maria Santíssima. Os anos passam rapidamente. Chegamos à década de 40. O Führer, Adolf Hitler, já havia começado o seu caminho de alucinação. Cavalgava o sofrimento e a dor pelos países da Europa em plena Segunda Guerra Mundial. O nazismo apavorava a humanidade. Quando chegamos ao ano de 43, ele estava na longínqua terra do Japão, levando aos irmãos japoneses o divino amor à Santíssima Mãe de todos nós. Quando recebe um telegrama quase desesperado. Se quer ainda ver algo de Lipo-Kalanov em pé, venha o quanto antes. Porque as tropas de Hitler haviam invadido a Polônia. E por ser Lipo-Kalanov uma cidade religiosa, foi escolhida como alvo principal. Veio o sacerdote a toda pressa. Navio, trem, até que chegou na sua amada cidade e chorou ao ver que a sua amada cidade havia se convertido em escombros, que a sua oficina foi tomada pelo mato inculto. Mas ainda assim não se deu por vencido. Amava a Virgem
e tinha a total certeza de seguir Jesus. Continuou o trabalho de refazer a cidade e a sua pequena oficina, até que chegamos ao mês de julho de 1943. Um caminhão para em frente à sua oficina. Um soldado vai à intimidade da casa buscá-lo. E ao sair, se depara com um caminhão que era cercado por arames na sua carroceria, ligados à bateria do veículo. E dentro, judeus, professores, sacerdotes, a última leva que iria para o campo de concentração de Auschwitz. E ali ele subiu. Entrou no campo de concentração e se vestiu com o pijama listrado como os demais. Calçou as tamancas de madeira como todos. E ali estava mergulhado na tormenta. No campo de concentração havia 2 pelotões. O pelotão 9 e o pelotão 14. Cada qual com centenas de homens esfaimados. Os soldados abriam valas abertas na terra, jogavam a comida e ali defecavam, apenas para vê-los, esfameados de fome, comer aquela comida podre. Pelo simples desejo e alegria mórbida de ver a degradação humana. Certa manhã, os 2 pelotões estavam de pé sobre o sol do verão europeu. E diante deles, o capitão Lagerführer Fritz, o grande senhor do campo de concentração. Aquele que era o responsável por manter vivo ou matar a quem quer que fosse. Até que um homem, um soldado, se aproxima de Lagerführer e diz ao seu ouvido algo que não foi ouvido, com uma papeleta na mão. E ele começa a gargalhar, uma gargalhada sinistra, até que ele verbaliza e todos descobrem o motivo. Na noite anterior, fugiu do pelotão 9 um prisioneiro. E as ordens de Hitler eram que a cada prisioneiro que fugisse, 10 do mesmo pelotão deveriam morrer. E esta era a alegria de Lagerführer, o cabeça de mastim, como era conhecido pelos prisioneiros. Porque depois de muito tempo, teria a oportunidade de mandar ao bunker da fome, que eram imensos galpões, onde era retirada a comida, apenas dada a água, para que eles fossem morrendo lentamente. E depois de muito tempo, teriam a oportunidade de ver 10 homens morrer. E quanto ele escolhia os homens que deveriam morrer, o primeiro, o terceiro, o quinto, o sétimo, o nono, quando escolheu o 10º e último, era um homem baixinho e gordeixudo, careca, de olhos imensamente azuis, que se ajoelhou aos seus pés, começou a chorar e gritar pela vida. Seria escravo, faria o que ele quisesse, mas não poderia morrer, porque tinha esposa doente e filhos pequenos. Teria que depois sair para cuidar da família. E Lagerführer mais gargalhava, porque é isso que ele queria, a tormenta. Quando, sem menos esperar, alguém sai do pelotão 14. O atrevimento foi tal
que os soldados ficaram paralisados. Até que Lagerfeld diz ao estranho homem: pare! E ele parou. Não pela voz do cabeça de mastim, mas porque estava a 3 passos dele. Por que saíste do teu lugar? A voz enxergada de ódio. Ele acertou os óculos redondos e disse suavemente: saí do meu lugar, porque desejo morrer no lugar deste homem. Lagerfeld, que não estava acostumado com a coragem moral, diz: mas por quê? Porque ele tem família. Se ele morrer, fará falta a alguém. Eu não tenho ninguém. Se eu morrer, é lucro, como diz o apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Colossenses. Morrer para mim é lucro. Mas ele ainda não se deu por convencido. Qual o real motivo de querer morrer no lugar deste homem? Se tu queres saber, eu quero morrer no lugar dele, porque eu sou um Pfaffen. Imediatamente, Lagerfeld pede para o rapaz da tabuleta riscar o número 9417 daquele ex-sargento polonês Sergei Galiozevich e colocar o número 1420, que era daquele homem. Por quê? Porque as ordens de Hitler eram: os primeiros a morrer, os judeus; os segundos, os sacerdotes católicos. E Pfaffen era uma corruptela, uma forma pejorativa e maldosa que os alemães se referiam aos padres católicos, que poderíamos traduzir como padreco. E ele se coloca exatamente assim: eu sou um padreco. Imediatamente, ele foi conduzido ao final da fila. E enquanto eles se despiam, pois entravam nus nos bunkers da fome, Lagerfeld determinou que também tirasse a água, pelo atrevimento. 7 dias depois, os soldados foram buscar os corpos. 3 mortos. E os demais acompanhavam aquele estranho homem que, de joelho, fraco, com voz pastosa, cantava um hino a Serchechova, a doce mãe de Jesus. Mais 7 dias. 14 dias. Mais 3 mortos. Ele, agora recostado à parede, abre os olhos, piedosamente vê os soldados levando os corpos. Fecha os olhos. Mais 7 dias. 21 dias. O telefone toca na casa do Dr. Bock, o médico do campo de concentração. Lagerfeld determina que 4 ampolas de ácido fênico sejam injetadas nesses homens, porque essas pragas humanas não morriam. E naquela excursão, composta por 4 soldados, o Dr. Bock e o próprio Lagerfeld, encontraram 3 em estado de coma profundo. Os garrotes foram colocados, o veneno aplicado, e a morte lhe veio imediatamente. E aquele homem ainda recostado à parede, que agora todos sabiam se tratar do Frei Maximilian Maria Kolbe, o maravilhoso Frei Kolbe, ainda recostado, os soldados o levantaram, e enquanto o garrote era preparado pelo médico,
pela força das lembranças, ele volta aos idos tempos da Cracóvia, diante do altar da Cherchechova, e ouve na acústica da alma: filho, hoje coloco sobre a tua cabeça a coroa branca das oportunidades e viverá. Mas recorda e prepara, pois dia virá que eu coroarei a tua cabeça com a coroa vermelha dos testemunhos que deverá dar em honra de nosso Mestre Jesus. E ele, com as fibras mais fortes da alma, procura as últimas forças, estende o braço para a injeção e abaixa a cabeça, como a imagem que a própria Mãe Santíssima estava o coroando com a coroa vermelha. Morria Frei Kolbe. Victor pagaria por mais essa vida, que foi tão importante para outras vidas. Em 1971, em janeiro, quando o então Papa Paulo VI visita a Polônia para a missa de beatificação do Frei Kolbe, no momento do ofertório, em que alguém levaria a cesta com o pão, o trigo, o vinho, um homem baixinho e gordeixudo, careca de olhos azuis, leva a bandeja da oferenda, deposita no altar, se ajoelha e beija o anel papal e diz: se alguém pode falar desse homem, sou eu. Sou o ex-sargento polonês Sergei Galiozevich. Hoje, minha esposa está no céu e meus filhos são homens de bem, graças a ele que me deu a vida para acabar de cuidá-los. E assim, meus irmãos, Frei Maximiliano Maria Kolbe nos mostra que a única forma de se entregar a Jesus é beber o cálice das amarguras que nós próprios colocamos nessa taça de iniquidade. Não há outra maneira, mas ele nos propõe: tenha fé em Deus, tenha fé em mim. Eu venci o mundo, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais, quando quiserem. Quando estivermos de cabeça erguida, empunhando a coroa branca das oportunidades pela terra, tenhamos a serenidade e a fé em Deus, rogando a Ele que o orgulho não nos escravize. E quando estivermos arcados pelo peso da coroa vermelha das dores e sofrimentos, lembremos que ela se reveste em luz, porque é o testemunho daqueles que têm a coragem de seguir Jesus, a coragem de beber o cálice das nossas próprias deficiências morais até a última gota, porque é a única forma de atravessar pela porta estreita, de seguir Jesus, de alcançar a felicidade. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado e imensa gratidão aos nossos irmãos ouvintes da Rádio Piratininga, ao meu querido irmão Jair e a todos os companheiros. Ô, João, magnífica exposição. Não tem como não se emocionar diante de uma narrativa como essa. Tanto é que a Helenice Simonetti, acho que o Guilherme coloca ali a outra. Isso, essa aí. Olha, a Helenice Simonetti, que é a esposa do meu amigo Norberto Simonetti, lá de Bauru, quem eu estimo muito, ela diz aí: como é bom estudar sobre o Evangelho, principalmente por quem mostra profundo conhecimento, como o palestrante de hoje.
Grata surpresa, que possamos contar com a presença dele em outras oportunidades. Gratidão, João Máximo. Ô, João, é interessante. E ela faz uma outra afirmação aí que é fantástica. Coloca essa de baixo, por favor, Guilherme. Olha, essa aí é muito oportuna, realmente. Não que a outra não seja. Ela diz assim, ó, lindíssima história. Realmente há um abismo entre conhecer e vivenciar o Evangelho. Eis o desafio maior de todos nós. Esse realmente é o grande desafio, né? Exatamente. Cada um assumir o seu cálice. Seria isso, né, João? Exatamente. Pegar o livro, ler é uma coisa, entender é uma coisa. Agora, vivenciar não é fácil. Não é? Não é fácil. Não é fácil ser servo de perto. Agora, outra coisa importante também, que eu estava fazendo algumas anotações aqui, mas você já respondeu todas, aquilo que eu ia colocar. Já está resolvido, então está tudo certo. Agora, o importante também de observarmos é que, como você disse, um simples acento muda todo o sentido de uma frase, o significado. Quando nós lemos o Evangelho, todos nós sabemos disso, é importante voltarmos mentalmente, evidentemente, à época de Jesus para entender o contexto daquele momento, o modo como viviam, como falavam, eu já disse isso várias vezes aqui. É importante para entendermos o significado das coisas. Agora, por exemplo, aí, um simples acento que parece uma coisa insignificante, quanta coisa muda, né? Exatamente. Porque o vocabulário deles era muito pequeno, né, João? Nem sílabas, aliás, nem vogais existia. Então, uma palavra significava muita coisa, né? Com certeza. Para você ter uma ideia, Jair, o nosso português tem 500 mil palavras. O aramaico tinha 8.000. Então, era uma linguagem extremamente pobre, em que uma palavra tinha vários significados e, às vezes, significados até opostos, né? Então, tudo dependia da forma com que era colocada na frase. E isso você vê que acaba mudando completamente o sentido, né? Muda tudo, né? A frase. E aí, muita coisa que Jesus falou fica, em algum momento, sem um entendimento correto, né? Por causa desses detalhes. Porque conhecer exatamente... Precisamos conhecer muito do passado para interpretarmos isso aí, o que realmente eu reconheço que é difícil, né? Sim, exatamente. Porque essas dúvidas sempre me perseguiram muito. E até que eu comecei a procurar um certo conhecimento através do hebraico e o aramaico. E aí muitas coisas se abriram, porque a gente vai começando a perceber que, em realidade, o que Jesus falou, muitas vezes, ou foi mal traduzido, ou foi deturpado, né, por interesses humanos ao longo da história, né, ou mal interpretado. Né? Existe um livro agora não me lembro exatamente o nome, devido à pressa, aí a mente vai atropelando aqui. Então, Hermínio Corrêa de Miranda, pronto, lembrei. Cristianismo, a mensagem esquecida. Eu não sei se você conhece, Lívia, né? Tem muito disso que você está dizendo, não é? Tem muito disso daí. Muita coisa mal traduzida e outras traduzidas de acordo com algum interesse que existia. Exatamente. Os livros do Hermínio são muito bons, livros esclarecedores, e tem esse livro aí. Ô João, o que mais você gostaria de salientar? Você quer dizer mais alguma coisa para arrematarmos esse assunto? Fica à vontade. Bom, apenas recordar aos nossos irmãos aqui nessa manhã tão gostosa, né? Que, como você bem salientou, e a nossa irmã, há um real abismo
entre conhecer o Evangelho e vivenciar. Eu gostaria de deixar aqui uma outra reflexão minha, que eu acho que cabe muito bem a esse momento que nós estamos passando, né? Acredito que essa questão da pandemia, e nós estávamos observando o jornal um pouco antes de adentrar o ar, sobre os casos que estão aumentando aí na cidade de Jaú, em todas as cidades de uma forma geral, as dificuldades com leitos, né? Essa pandemia, em realidade, é um reflexo espiritual para a nossa transformação moral, né? Para o nosso convite a voltarmos a dentro de nós e modificar. A doutrina espírita nos fala que toda doença é um reflexo de doenças da alma. Então, com certeza, essa pandemia nos vem trazer a oportunidade abençoada de nos curar intimamente, né? Eu trago a ideia de que cada um de nós traz Jesus no coração. Mas muitos de nós ainda traz Jesus do coração crucificado, amarrado em nosso coração. E que deveríamos, através do estudo do Evangelho, ter forças de tirá-lo da cruz do nosso coração e deixá-lo esplaiar pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelos nossos atos, lembrando o que ele nos diz. Se fizer algo a um desses meus pequenos, a mim estará fazendo. E Emmanuel vem complementar esse versículo de forma belíssima quando diz: quando alguém nos pede ajuda, é Jesus, na via pública, nos convocando a segui-lo, né? Realmente, muito, muito bacana a sua explanação, e eu tenho certeza que a repercussão deste programa será enorme. Todas as pessoas que nós convidamos são pessoas que têm um nível de conhecimento bastante grande, e umas com um tema mais técnico, outras com outros temas, mas todos valiosíssimos. E esse de hoje foi realmente muito bacana, que vai servir para a reflexão de todos nós. João, agora nós vamos ver aqui com o Guilherme as pessoas que entraram em contato conosco, porque alguns estão nos vendo, acompanhando pela internet, mas tem aqueles que estão acompanhando pelo rádio. Então, vamos lá, Guilherme. Vamos lá, bom dia, João, ao ouvintes da Piratinga. O primeiro comentário aqui, o Edson Carreiro, que você até citou, Jair, lá do Paraná, em Palmeira, no Paraná. Bom dia para todos vocês, ele disse. O João Prado também, a Regina Martins, Luciano Costa diz aqui, bom dia, amigos. Luciano. O Antônio Avelino, bom dia, ótimo final de semana a todos. O Diego Bernardo também, bom dia, amigos. A Cristina Avelino também deixou o seu comentário, a esposa do nosso amigo Antônio. Também o Eduardo Ambrósio. E aí nós tivemos os comentários da nossa amiga Helenice Simonetti, que a gente até colocou na tela, já citou. Também tivemos aqui no WhatsApp, já o Alceu mandou aqui, bom dia, tenham um maravilhoso dia de paz, que Deus abençoe vocês e toda a sua família. E também a Fátima Aparecida Marim, desejando um bom dia aqui para o pessoal da rádio. Esse programa ele ficará gravado, fica disponível no Face, né, Guilherme? Fica assim, é só entrar na nossa página Piratininga de Jaú e na aba vídeos que vai estar lá o vídeo salvo. Muito bem. Então é mais uma oportunidade que temos de assistir novamente, ouvir novamente e também recomendar aquelas pessoas que nós gostamos, que são próximas de nós, a que assistam esse programa. Muito, muito bacana, valiosíssimas informações. Ô, João, eu quero te agradecer de coração a sua participação e mais à frente vamos cuidando da agenda aí e deixar um espaço para que você retorne a bater um papo conosco aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa, João, que me vem à mente agora.
Você tem alguma pesquisa, alguma palestra a respeito das bem-aventuranças? Tem. Inclusive as bem-aventuranças, na realidade, são muito mal compreendidas, viu? Pela colocação que você fez aí, pelo estudo, a questão da acentuação das palavras, me veio à mente. Falei, alguma coisa ele sabe de forma mais aprofundada a respeito das bem-aventuranças. Então, vamos combinar o seguinte, fica aqui pendente, naturalmente, a data, né? Mas o tema já fica definido. As bem-aventuranças, pode ser assim? Pode, ótimo. Então, eu só fico devendo aqui a data, porque a agenda ela está preenchida já até alguns meses, né? Porque tem que ser assim, né? Não pode ser em cima da hora, tem que ser uma coisa assim, um pouco distante. Então, fica combinado dessa forma, tá ok? Ótimo. Então, tá bom, eu agradeço. Eu agradeço de coração a sua participação aqui. Um grande abraço, viu? Uma ótima semana e que Deus ilumine a todos nós sempre, né? Tanto nós que estamos aqui divulgando, como aqueles que nos acompanham e que os que não acompanham também, né? Sim. Que Deus nos ilumine. Minha profunda gratidão, viu, Jair? Minha profunda gratidão, meu profundo carinho pelo convite, por esse momento abençoado que tivemos junto. Foi com muita alegria, muita satisfação estar com vocês, conhecer os nossos irmãos aí da Rádio Piratininga, os ouvintes. Foi com muita alegria e muita felicidade que eu estou aqui com vocês, viu? Muito obrigado e que sintam-se abraçados pelo nosso coração. Nós igualmente te agradecemos. Tem uma colocação Coloca aí, Guilherme, por favor, da Helenice. Olha aí, João, apareceu escrito aí. O João tem algum canal para acompanhar suas palestras nas redes sociais? Sim, na verdade, nós temos um canal no YouTube, porque, como eu comentei no início, nós fazemos reuniões de live todas as terças e quintas, sendo as terças-feiras palestras, e às quintas-feiras tiramos dúvidas em formato de pinga-fogo. Então, nós estamos colocando todas elas no YouTube. O canal é Gaefa Espírita. G-A-E-F-A Espírita. Gaefa Espírita. Estão todos convidados a conhecer. Muito bem. Mais uma vez, então, nosso agradecimento a você, João, ao trabalho do Guilherme aqui e a todos que nos acompanharam nesta jornada desse dia 16 de janeiro de 2021. Uma ótima semana a todos. Voltaremos no próximo sábado, às 8 horas da manhã. Até lá.